Olá, meus amigos. Vamos dar início então ao nosso curso aqui de Biofísica. São conhecimentos muito importantes que vocês precisam adquirir nesse momento, que vão embasar futuras considerações que serão feitas a respeito da própria célula, funcionamento dessa célula, como que funcionam processos, os mecanismos intracelulares que acabam se tornando manifestações clínicas que vamos encontrar nos nossos pacientes. Então, são conhecimentos básicos, tranquilos de se entender. Temos vários exemplos do dia a dia a respeito desses exemplos aqui da biofísica. E nós começaremos falando a respeito da dinâmica de membranas. Vocês hão de convir comigo que, se não houvessem membranas plasmáticas, a vida seria impossível. As membranas plasmáticas separam o meio externo do meio intracelular. E aí, por exemplo, quando se pensa em bactérias, que são procariontes, não têm núcleo, o DNA das bactérias fica, portanto, no citoplasma. Não fossem as membranas plasmáticas separando o meio externo do citoplasma, esse DNA ficaria perdido na água, por exemplo, do mar, né? Então, as membranas têm essa função de separar o conteúdo extracelular do intracelular. E aí preservar a maquinaria da célula, preservar seus pequenos órgãos, que nós chamamos de organelas, preservar o seu código genético. No caso das células eucarióticas, preservar as mitocôndrias, preservar o complexo de Golgi, impedindo, portanto, que essas estruturas fiquem dissolvidas no meio extracelular. Tá? As membranas também controlam a entrada de analitos, de nutrientes, de compostos químicos. Controlam a entrada de açúcares que vão funcionar como alimentos, né? Controlam a entrada de íons, impedem que proteínas intracelulares sejam expelidas da célula. Então, é uma condição para o surgimento da vida no planeta, certo? Para a manutenção da vida. Primeira coisa que a gente vai falar de membranas é a dinâmica que existe entre o transporte que acontece entre as membranas. Então, componentes extracelulares precisam entrar na célula, assim como componentes intracelulares precisam sair da célula. E aí, a membrana é que é a responsável por filtrar quem pode entrar e quem vai sair da célula, tá? Então, nós vamos falar dos tipos de transporte da membrana plasmática, mais especificamente, transporte ativo e transporte passivo, e de alguns eventos do transporte intracelular e extracelular. Qual é o nosso objetivo aqui? Reconhecer os tipos de transporte da membrana plasmática, diferenciar o transporte celular passivo do transporte ativo, e explicar as funções desses eventos de transporte intra- e extracelular. Ok? Já de começo, tem um vídeo para mostrar para vocês. Essa aí é a foto de uma membrana plasmática. Vejam na foto que é nítido a questão do líquido extracelular, então é o que está fora da célula. Aí vocês veem como se fosse um colchão, né? Com essas pequenas bolinhas alinhadas. Essas bolinhas que a gente está vendo aí é a cabeça dos fosfolipídios de membrana. Eles têm essa parte, então, circular, que foi representada assim, e essas perninhas, que a gente vê aqui na parte interna da membrana plasmática. E aí, fosfolipídios com a sua estrutura polar voltada para a face externa e sua estrutura polar voltada para a face interna. Então, toda a membrana plasmática a gente chama de
camada lipídica. Porque os lipídios deixam suas estruturas polares voltadas para o exterior da membrana, já que no exterior e no interior, no citoplasma, nós teremos água solvatando as células, e na parte interna da membrana, a gente tem as caudas apolares. Então, é um conhecimento que vem até do ensino médio, né? Polar dissolve polar, apolar dissolve apolar. As caudas dos lipídios na parte interna da membrana fazem com que ela mantenha a sua estrutura. E aqui você também pode acompanhar na figura proteínas de membrana, carboidratos ligados a essas proteínas de membrana. Quando nós temos carboidratos ligados às proteínas, nós temos as glicoproteínas. Ao lado, em amarelo, perceba uma molécula de colesterol. Poxa, professor, o colesterol é aquele que dá problemas, que entope veias, né? O VLDL, LDL, IDL, o colesterol bom é o HDL. Por que o colesterol bom é o HDL? Porque hoje Deus livra. E o colesterol ruim, o LDL, logo Deus leva. No LDL colesterol, que é o colesterol ruim, nós temos uma estrutura que é constituída majoritariamente de colesterol. E ela é muito pequena, portanto ela pode se acumular nas nossas veias. E o que o colesterol está fazendo na membrana plasmática, professor? Veja que ele é uma estrutura um pouco menor em comparação com os fosfolipídios que estão aí em azul. Então o colesterol, por ser mais volumoso do que os fosfolipídios, ele permite que essa membrana se torne mais fluida. Se a membrana fosse formada apenas de fosfolipídios, ela seria uma estrutura totalmente estática, não permitiria fluidez, não permitiria que as células se movimentassem, não permitiria que a membrana fizesse invaginações para fazer uma fagocitose, por exemplo. Tá? Então, todas as nossas células possuem uma síntese interna de colesterol, e esse colesterol vai fazer parte da membrana plasmática das nossas células. Para o pessoal que é da área de saúde, existe um medicamento que é muito conhecido, a simvastatina, faz parte da classe das estatinas, né? A rosuvastatina, pitavastatina, etc. O que esses fármacos fazem para reduzir o colesterol plasmático? Eles impedem a síntese intracelular de colesterol. E aí, como a célula não consegue mais produzir o seu próprio colesterol para colocar na membrana, ela precisa pegar esse colesterol de fora. E quem é esse colesterol que está lá dando sopa no sangue? O LDL colesterol. E a célula acaba pegando esse LDL do sangue, transportando para o meio intracelular, digere esse colesterol ali internamente e depois transporta o colesterol para a membrana plasmática. Então veja os desdobramentos que são possíveis a respeito desse conhecimento de membrana plasmática, meus amigos. E assim a gente vai criando essas camadas, né? Então, mostrei para vocês aí as glicoproteínas de membrana, o colesterol. Tem uma outra proteína que está aqui do lado, ó. Isso aqui foi cortado ao meio, mas na verdade essa proteína é um canal. A água entra na célula por meio desses canais que a gente chama de aquaporinas. Tá? Função desses carboidratos ligados às proteínas, ó. Transplante. Por que eu não consigo transplantar um órgão por um paciente de qualquer pessoa que seja doadora? Tem que ter alguma compatibilidade. Porque esses carboidratos ligados às proteínas da membrana são identificadores do que é próprio do organismo e do que é impróprio daquele organismo. Então, imaginem o seguinte, lá no seu sangue agora, os seus linfócitos estão tateando as células adjacentes. Aqui fora tem luz, a gente consegue ver quem é nosso amigo, quem é nosso inimigo, né? Mas lá na sua circulação sanguínea,
Não tem como o linfócito enxergar, está tudo escuro. Então ele vai tocando, apalpeando quem é próprio e quem é impróprio. Quem é próprio possui uma cadeia de carboidratos típica, que a gente chama de glicocálix. Quem é impróprio, um órgão transplantado, uma bactéria, um fungo invasor, não terá essa mesma cadeia de carboidratos. Ela é típica de cada indivíduo e pode se manter muito semelhante entre os indivíduos de uma mesma família, que compartilham o código genético. Por isso que os transplantes são feitos entre parentes, por causa do glicocálix que está aí na figura de vocês. Tá? Existem, então, cadeias de carbono ligadas a lipídios, glicolipídios, proteínas integrais da membrana, proteínas periféricas da membrana, que vocês podem ver aí na figura, e filamentos do citoesqueleto. O que é o citoesqueleto? É o esqueleto da célula, como o próprio nome já diz, né? Aí do lado, a cabeça de fosfolipídios, evidenciada aí para vocês, e ela é polar, por isso que ela fica para o lado de fora da membrana ou para o lado de dentro da membrana, né? De dentro da célula. Porque aqui no citoplasma tem água e no líquido extracelular também haverá água, sempre, né? E a parte interna da membrana é a cauda apolar. Então, para que uma substância consiga atravessar uma membrana plasmática, ela também precisa ser apolar, a não ser que exista um transportador que faça isso de forma ativa, que capture essa molécula e jogue para o meio intracelular. Ou, a não ser que essa substância, esse íon polar, entre na célula por meio de um desses canais que está mostrado aqui na figura. A gente pode ver aqui na figura. Então, canais abrem poros nas membranas e permitem a passagem desses componentes, tá? Aí um vídeo para vocês assistirem posteriormente. Então, quais são os tipos de transporte da membrana plasmática? Segundo Lima, 2015, os transportes realizados pelas membranas ocorrem pela força motriz, que é a diferença de energia existente entre uma membrana, que tende a empurrar as moléculas em uma direção, sempre da energia maior para menor, e orienta a direção que as moléculas tomarão, se puderem se mover espontaneamente. Então, moléculas sempre migram de local em que elas estão mais concentradas para um local em que há uma menor concentração delas. E isso é permitido através das membranas, se essas moléculas forem capazes de atravessar membranas. Tá? As forças motrizes podem ocorrer pela diferença de concentração, que é o exemplo que eu dei, ou de outros fatores que afetam a energia molecular. Então, concentração é um dos agentes que podem interferir nessa migração de compostos. Então, a alta concentração imprime uma força maior do que a baixa concentração. E aí a baixa concentração perde, ou seja, as moléculas migram sempre de um local em que estão muito concentradas para um local em que estão pouco concentradas. Se você parar para pensar, isso acontece também com o ar. Por exemplo, imagina que você está lá em Angra, no litoral. De manhã, a água tem um calor específico maior do que o da terra. Então a água está um pouco mais quente do que o litoral ali onde você está pisando. Mais quente significa que eu tenho menos moléculas de ar disponíveis, porque quando o ar está quente, ele se expande. Mais frio, no continente, eu tenho mais moléculas por volume. Mais moléculas de ar por volume. Então o vento sopra de onde? Do continente para o mar. E olha como isso é maravilhoso, né? O pessoal sai para pescar que horas? Sai cedo. Hoje, tudo bem que o pessoal vai pescar de barco com um motor, mas quando era na época da vela? Saía cedo por causa disso, o vento sopra.
de onde o ar está mais frio, porque tem mais moléculas ali concentradas, em direção a um local em que há menos moléculas. Então é de onde há uma maior concentração de moléculas por volume, em direção a onde há menos moléculas por volume. O vento sopra do continente para o mar. Ao final do dia, é o contrário. O continente está mais quente do que a água. Porque o Sol, nas rochas, na Terra, vai elevar uma temperatura, vai elevar muito a temperatura. E a água tem correntes de convecção que fazem com que ela se resfrie de forma mais eficiente. Ok. Quando o continente está quente, o ar se expande, menos moléculas por unidade de volume, ao contrário do mar, onde o ar está mais frio. O vento sopra, portanto, do mar em direção ao continente, à terra. E aí os barcos voltam da pescaria. Esse mesmo fenômeno macroscópico, né, que a gente pode observar quando vai à praia, também acontece nas nossas células. Então, uma das forças motrizes é a força química. Concentração diferente de dois lados da membrana. E existe esse paralelo. Concentrações diferentes de ar lá entre o continente e a praia. Moléculas, né, do ar. Mas, quando nós falamos de vida, a vida existe na água, como os seres vivos precisam de água, né? Então, a gente está falando aqui de concentração. O meio intracelular tem uma concentração diferente do meio extracelular. E aí isso faz com que haja a migração dessas moléculas, caso a membrana plasmática permita essa migração. Existe também a força motriz elétrica, em virtude do potencial elétrico da membrana. E a junção das duas, eletroquímica. As duas forças motrizes anteriores agindo de forma conjunta. Então, a gente sabe que, por exemplo, nos neurônios, existem disparos elétricos nos neurônios que permitem com que nós façamos os nossos movimentos, permitem que ocorra a liberação de neurotransmissores. Então, a força elétrica também é um componente que faz com que ocorra transporte na membrana plasmática. Tá? Olha aí o exemplo, né? A força motriz pode ocorrer pela diferença de concentração ou de outros fatores que afetam a energia molecular. Aí eu coloquei uma imagem para vocês, né, de um metrô e o pessoal entrando aí no metrô. Nesse momento aí, a parte interna do metrô está pouco concentrada em pessoas e a parte externa está muito concentrada. O que acontece então? As pessoas conseguem preencher completamente os vagões do metrô. Então esse é um exemplo de concentração diferente dos dois lados da membrana, como se a membrana fosse ali a estrutura que recobre os vagões do metrô, né, do trem, e esse orifício, que é a porta, fosse um orifício de membrana que permitisse a entrada de algum componente químico. A água, por exemplo, um sal, um íon, sódio, cálcio, tá? Então, isso aí exemplifica a questão da diferença em concentração química entre os dois lados da membrana. As forças motrizes também podem ocorrer pela diferença de concentração, afetando a energia molecular. A elétrica, em virtude do potencial elétrico da membrana, e a eletroquímica, as duas forças motrizes atuando juntas. Então aqui ao lado a gente tem uma membrana plasmática e um canal que permite a entrada de íons. A gente chama esse canal de canal iônico, como vocês podem ver. Impulsos elétricos abrem esses canais iônicos. E aí eles permitem a entrada daqueles 3 íons positivos que você está vendo entrando na célula. No momento da abertura dos canais iônicos das sinapses, é uma abertura estimulada, por exemplo, por neurotransmissores,
temos um excelente exemplo de força motriz elétrica. Então, quando esses canais se abrem eletricamente, isso permite o transporte através da membrana plasmática, ok? E essa entrada de íons vai depender das concentrações desses íons nos dois lados da molécula. Porque o canal abriu, se eu tivesse muitos desses íons aqui, eles não conseguiriam entrar, por questões químicas de equilíbrio. É por isso que a gente fala que é eletroquímica. Não basta simplesmente ter a força elétrica. São solutos. Solvente, água, soluto, o que está dissolvido na água. Então, são soluções químicas. Então, por mais que haja o estímulo elétrico, precisa também de uma diferença de concentração química para que ocorra esse transporte através da membrana plasmática, ok? Sobre os tipos de transporte, então, que ocorrem na membrana plasmática, Fox 2007 aponta que podem ser divididos em duas categorias. O transporte que exige a ação de proteínas carreadoras específicas da membrana, denominado de transporte carreador, que pode ser dividido em difusão facilitada e transporte ativo. Difusão facilitada. Eu não gasto energia para fazer esse transporte. Por mais que exista uma proteína ali, responsável por deixar entrar o componente, eu não preciso gastar energia. E o transporte ativo? Uma proteína faz a mediação e é preciso gastar energia para fazer esse transporte. O transporte através da membrana que não é mediado por carreador, ou seja, que não tem proteínas carreadoras envolvidas, né? Envolve a difusão simples de íons, moléculas lipossolúveis e água. Então, difusão simples de íons. Quando um canal iônico abre, eles se difundem pelo canal. Então, logo, a concentração interna seja menor do que a concentração externa desses íons, tá? Moléculas lipossolúveis, como eu comentei, aquela cauda apolar dos fosfolipídios da membrana fazem com que a membrana fique apolar. E aí, componentes que são apolares atravessam a membrana facilmente, sem a necessidade de carreadores. Eles estão no meio extracelular, se dissolvem no interior da membrana e depois se dissolvem no citoplasma das células. Então, moléculas lipossolúveis são transportadas através da membrana por simples questão de equilíbrio químico. Se estiverem mais concentradas no meio extracelular, elas migrarão para o meio intracelular, se dissolvendo através da membrana. Por que os íons precisam de proteínas envolvidas de canais? Porque os íons são polares. Então, eles não conseguem se dissolver na camada interna da membrana plasmática. E a água? A água possui poros, proteínas também, que são canais de água, aquaporinas, que permitem a entrada de água, já que é o solvente universal extremamente necessário para que o metabolismo celular funcione. Sobre os tipos de transporte que ocorrem na membrana plasmática, então, o transporte que exige a ação de proteínas carreadoras específicas é o transporte carreador, difusão facilitada e transporte ativo. Aí eu coloquei o exemplo, 2 vídeos para vocês assistirem, né? A difusão facilitada da glicose plasmática para o citoplasma. Então, tem transportadores de glicose que pegam a glicose na corrente sanguínea e jogam para o interior da célula. E o outro exemplo de transporte ativo é o transporte ativo de prótons da matriz mitocondrial para o espaço intermembrana. Então, tem o vídeo aí para vocês darem uma olhada. E se surgirem dúvidas, vocês podem me procurar aí por e-mail, pelo a estrutura de mensagens que tem dentro da própria plataforma, tá? E o exemplo do transporte que não é mediado por carreador, que envolve a difusão simples, aí, moléculas lipossolúveis e água, eu coloquei um vídeo para exemplificar aí o transporte de água pelas membranas, tá?
também é conhecido como transporte passivo, porque não gasta energia para acontecer. Outra classificação, então, ó, que é justamente essa, de transporte ativo e transporte passivo. Outra classificação que pode ser utilizada, então, para esses processos é feita por duas demandas energéticas, motivo pela qual eles são divididos em transporte ativo e passivo. O transporte ativo é uma atividade, é um movimento através de uma membrana que ocorre contra um gradiente de concentração. Então, até agora, nós vimos exemplos, né? Eu falei para vocês que, por questões de equilíbrio químico, as substâncias tendem a migrar por uma membrana de um local onde elas estão mais concentradas para um local onde elas estão menos concentradas. Só que as necessidades de um ser vivo, muitas vezes, fazem com que eu precise movimentar compostos químicos de um lugar em que ele está menos concentrado, pouco concentrado, para um lugar em que ele está muito concentrado. E aí eu preciso de energia. Tá? Então, quando esse transporte ocorre a favor da região de maior concentração, nós chamamos de transporte ativo. E esse transporte precisa de energia para acontecer. Tá? Então, do mesmo jeito que a água que está concentrada numa barragem de uma hidrelétrica desce a favor da gravidade, para colocar essa água lá em cima de novo, eu preciso de energia para bombear essa água lá para o reservatório, novamente. Né? Aqui também, eu preciso de energia para transportar um componente de onde ele está pouco concentrado para um lugar em que ele está muito concentrado. E o transporte passivo é o movimento de moléculas e íons através de uma membrana da área de maior concentração para de menor concentração. E aí a própria energia química movimenta isso. Né? Não precisa do envolvimento metabólico da energia, que é o ATP, a nossa moeda energética. Né? E esse transporte passivo inclui a difusão simples, a osmose e a difusão facilitada. Tá? No material, vocês terão a complementação dessa aula para compreender os eventos do transporte intracelular e extracelular. Então, vamos juntos fazer a leitura desse primeiro material que está disponível para vocês. E a partir do que nós discutimos aqui, agora, vocês possuem elementos para compreender os tópicos de difusão simples, difusão facilitada, transporte ativo primário, transporte ativo secundário e cotransporte. Aí eu deixo com vocês, tá? Lembrem-se de fazer resumos, escrevendo o que vocês estão lendo, os principais pensamentos aí do material, porque essa é a única forma de nós aprendermos e registrarmos na memória o que estamos estudando. Nos vemos logo mais. Até a próxima aula.